Imaginem uma igreja que todos admiram, que trabalha muito, que não aceita mentira, que sofre perseguição sem reclamar, mas Jesus olha para ela e diz: tenho algo contra você. Hoje vou contar a história da igreja de Éfeso, uma igreja que fazia tudo certo, mas cometeu um erro que quase custou tudo. A história da igreja de Éfeso está em Apocalipse 2, do 1 ao 11. O ano era 95 depois de Cristo. João, o discípulo amado, estava preso na ilha de Patmos por pregar sobre Jesus. Era domingo quando algo extraordinário aconteceu. Jesus apareceu numa visão gloriosa e disse: escreve o que vês e envia a 7 igrejas. A primeira carta seria para Éfeso, uma cidade portuária gigante do Império Romano, famosa pelo templo da deusa Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No meio dessa cidade cheia de idolatria, havia uma comunidade de cristãos. Essa igreja tinha uma história linda. Cerca de 40 anos antes, o apóstolo Paulo chegou em Éfeso e pregou sobre Jesus. Ele ficou ali 3 anos ensinando dia e noite. A Bíblia diz que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Depois, Timóteo pastoreou essa igreja. Até o próprio João morou ali. Era uma igreja com raízes profundas. Agora, décadas depois, Jesus enviava uma mensagem pessoal para eles. A carta começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus estava dizendo: eu estou no controle e eu conheço cada detalhe da sua vida. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Jesus estava elogiando essa igreja. Eles trabalhavam sem parar para o reino de Deus. Quando a perseguição vinha, eles não desistiam. Quando alguém tentava ensinar algo errado, eles testavam pela palavra e descobriam a mentira. Eles tinham discernimento espiritual. Jesus continua: tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Eles sofreram por amor a Cristo e permaneceram firmes. Não negaram a fé. Mais adiante, Jesus ainda elogia: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Havia um grupo chamado Nicolaítas que ensinava que a graça de Deus dava liberdade para pecar. A igreja de Éfeso rejeitou isso completamente. Se você tivesse lendo essa carta até aqui, pensaria: que igreja maravilhosa! É o modelo perfeito. Trabalho, perseverança, santidade, doutrina, discernimento espiritual. O que mais Jesus poderia querer? Mas então vem o versículo que muda tudo. Jesus diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Um porém que apaga todos os elogios. Eles faziam tudo certo por fora, mas por dentro o coração havia esfriado. No começo, quando Paulo pregou ali, aquelas pessoas choravam, se arrependiam, queimavam seus livros de magia no valor de milhões. Havia fogo, paixão, amor genuíno por Jesus. Mas com o tempo, aquele amor foi esfriando. O relacionamento virou religião, a intimidade virou atividade. O amor virou obrigação. Imagine um casamento onde o casal ainda mora junto, paga todas as contas, cumpre todas as obrigações, mas não há mais amor. Tudo funciona perfeitamente, mas a essência morreu. Era isso que estava acontecendo em Éfeso. Serviam sem alegria, cantavam sem sentir e pregavam sem amor. Paulo já havia escrito para eles anos antes: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Jesus não estava reclamando de falta de trabalho. Ele estava reclamando de falta de amor. E isso é muito grave. Tão grave que Jesus dá uma advertência séria. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus estava dizendo: você caiu. Volte. Lembre-se de como era no começo. Arrependa-se. Faça de novo aquelas coisas que você fazia quando me amava de verdade. Porque se você não voltar, eu vou tirar minha presença daqui. Sua igreja vai continuar funcionando, com suas reuniões, suas programações, mas sem mim. Era um ultimato de amor. Jesus estava batendo na porta do coração deles, dando uma chance de recomeçar. Então, para aqueles que ouvissem e respondessem, Jesus faz uma promessa linda: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida era aquela árvore do jardim do Éden, antes de Adão e Eva pecarem. Depois da queda, o acesso foi bloqueado. Mas Jesus promete: se você vencer, se você voltar ao primeiro amor, eu te darei acesso total à vida eterna, a comunhão perfeita comigo no paraíso. A carta termina com um chamado: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E este chamado não era apenas para Éfeso, é para todas as igrejas de todos os tempos. A história de Éfeso é um alerta para nós hoje.
Podemos ter tudo: trabalho, conhecimento bíblico, doutrina correta, santidade, mas se não tivermos amor por Jesus, nada faz sentido. A igreja de Éfeso tinha uma escolha: voltar ao primeiro amor ou perder a presença de Deus. A história conta que eles não se arrependeram. Hoje, quando você visita a região onde ficava Éfeso, na Turquia, só encontra ruínas. A luz se apagou e a igreja morreu. Mas a promessa de Jesus ainda está de pé para quem ouvir. Ao vencedor, darei que se alimente da árvore da vida. Ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de reavivar aquele primeiro amor. A pergunta é: você vai ouvir? Se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com alguém. Se inscreve no canal para mais estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Que Deus te abençoe e restaure seu primeiro amor.